Olá, galera, tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui para corrigir a nossa sexta lista de atividades, com o nosso tema principal, Introdução à Globalização. Nós já falamos um pouco sobre globalização. O que é a globalização? A globalização é um fenômeno que faz com que haja uma interligação entre as várias partes do globo. Essa interligação, essa comunicação entre as partes do globo, ela se dá através principalmente dos meios de comunicação, de transporte, certo? No que torna, faz com que haja, né, com que as distâncias diminuam, seja através da comunicação, das ligações, dos meios do WhatsApp, do MSN, ou seja, através simplesmente das viagens, que se tornaram mais curtas ao longo dos tempos. Então, as distâncias diminuíram devido à evolução tecnológica dos meios de transporte e comunicação. Isso se dá, né, se configura como um processo de globalização. Dentro desse processo de globalização, com a maior circulação de pessoas, nós temos um fenômeno das migrações, certo? E é um dos temas que nós vamos trabalhar nessa aula, a questão das migrações. Vamos entender um pouco as principais habilidades aqui, ó. Deixa eu pegar algo para a gente marcar. Conhecer e descrever os principais fluxos migratórios da população humana. Então, um dos objetivos, né, dessa aula é conhecer os principais fluxos migratórios, como se dá essas migrações. Relacionar os fluxos migratórios mundiais com os condicionamentos físicos naturais, socioeconômicos e com a atual distribuição da população mundial em diferentes períodos históricos. Então, a gente vai perceber que, em diferentes períodos da história da humanidade, os fluxos migracionais, eles foram diferentes, eles foram movidos por intuitos, por motivações diferentes, ok? Vamos, então, para as nossas atividades. Primeira, quais foram os principais motivos que desencadearam as migrações para os Estados Unidos durante o século XIX e XX? No texto que foi enviado para vocês junto com as atividades, ele está falando sobre as migrações em várias regiões do mundo. E um dos lugares em destaque no texto é os Estados Unidos da América, que a partir do século XVIII, XIX e XX recebe um forte fluxo migratório. Então, ele quer saber aqui para nós, perguntando-nos, né, quais são esses principais motivos que desencadearam essas migrações. Vamos então. Vou fechar o vídeo aqui. Após 1800, a superpopulação, as guerras, desastres naturais na Europa aumentaram a migração para a América. Então, após os anos de 1800, início do século XIX, houve uma superpopulação no continente europeu, né? Havia também a questão das guerras, né? Certo? Desastres naturais, e a partir de então começou a haver a migração para as Américas. Depois, a partir da década de 1930, alemães, noruegueses, suecos se instalaram também nos Estados Unidos. Posteriormente, na década de 1940, houve um problema com a safra na batata, na Irlanda, certo? Aquela ilhazinha ali perto da Inglaterra. Com fome subsequente, fez muitos cidadãos do país irem também para os Estados Unidos. Italianos, gregos e europeus do leste foram depois para lá. Então, a princípio, a gente percebe aqui que foi questões relacionadas à fuga de guerra, a desastres naturais, a superpopulação, a falta de alimento, foram os principais motivos que levaram as pessoas a migrarem, então, para a região dos Estados Unidos. Ao todo, entre 1880 e 1910, cerca de 17 milhões de europeus migraram para os Estados Unidos, certo? 17 milhões, é uma população expressiva. No início do século XX, a migração para este país era tão grande que o governo americano passou a estabelecer cotas para limitar o número de certos países. Então, aqui a gente percebe algo que a gente já conhece na nossa atualidade, que é todo um processo rígido que existe para conseguir o visto para a entrada nos Estados Unidos. Então, durante um longo período, né, no início do século XIX
ao século XX, houve uma migração intensa para essa região. Então, essa população de imigrantes foi muito grande, levando o governo, então, a limitar a entrada dos migrantes, e isso acontece até os dias atuais. Os principais motivos que desencadearam foram questões de guerras, de superpovoamentos, de falta de alimento, né, principalmente que ocasionaram pelas guerras, certo? Vamos, então, continuar? Quais os principais motivos que forçam pessoas e populações a deixarem seu local de origem? Migração. Eu sempre falo para a gente olhar o exemplo dos animais. Por que os animais migram de um lugar para o outro? Qual que é o intuito do animal? É fugir. Fugir da falta de alimento ou do frio excessivo que há naquele lugar, ou um calor excessivo. Então, os animais fogem em busca de melhores condições. E um dos principais motivos que forçam as pessoas a migrarem de uma região para outra é essa expectativa de alcançar algo melhor. Vamos ver o que o texto trouxe para a gente aqui, que a gente extraiu lá do texto, tá? Olha só. A perspectiva de bons empregos ou terras para cultivo atrai alguns migrantes para a nova nação. No Brasil, por exemplo, com o final da escravidão, houve uma leva de imigrantes que vieram para o território brasileiro com promessas de adquirirem terra, de conquistarem terras. Então, muitos desses imigrantes vieram através dessa promessa, né? Busca de melhores condições de vida e, naquele período, também fugindo das guerras. Outros querem escapar de maus tratos, guerras ou desastres naturais em seu próprio território ou país natal, como é o caso, por exemplo, dos migrantes da Síria, na atualidade, que é aquele conflito constante ali naquela região. E essas pessoas migram para outras regiões. O desejo deles é se livrar daquele mal que se instalou na sua região, na sua terra natal. Às vezes, o governo força a saída de algumas pessoas, certo? Migrantes obrigados a sair de seu país, seja pelo governo ou por razões socioeconômicas, são chamados de refugiados. Às vezes as pessoas são perseguidas, fizeram alguma ação que foi contra o governo e o governo persegue, e essas pessoas então são forçadas a saírem dos seus países. Um exemplo que nós podemos citar é no período da ditadura militar, que muitas pessoas saíram do Brasil fugindo do governo, fugindo das perseguições. Muitos foram exilados lá fora, né? Eles foram expulsos, vamos assim dizer, de uma forma bem simples para a gente compreender, tá bom? Então, os principais motivos que forçam as pessoas é a perspectiva de melhoras, de melhora de vida. Tá? Vamos lá? Vamos continuar? Leia o texto a seguir. Evitar o êxodo rural é o principal desafio da política interna chinesa. A luta de clãs perante o 18º Congresso do Partido Comunista da China não mudará. Provavelmente um dos principais eixos da política interna chinesa é impedir o êxodo rural. Ainda mais agora que as pessoas que vivem nos centros urbanos superam pela primeira vez a população do campo do país. Olha só, esse ponto é muito importante para o que a gente quer falar. Ó. Ainda mais agora que as pessoas que vivem nos centros urbanos superam pela primeira vez a população do campo. O que eles estão debatendo aqui? O êxodo rural. O que é êxodo rural, professora? Eita, nós. Vamos lá, vamos entender aqui olhando a figurinha, ó. O êxodo rural é a saída do campo, das pessoas do campo, para a cidade. Olha aqui, ó, criação capital. Com a expectativa de que na capital ele vai conseguir uma casinha melhor, vai conseguir um emprego, né? O indivíduo sai daqui cheio de sonhos, em busca da realização desses sonhos nas cidades. Então, a China, ela está com um grande problema, que a sua população rural, ela está, a sua população urbana, né, está superando a população rural, tá? Então, existe um principal eixo da política interna em impedir o êxodo rural, impedir a superpopulação nas grandes cidades, consequentemente impedir
vários outros problemas que surgem, né, através dessa superpopulação, que é falta de moradia, falta de escola, falta de saneamento, falta de assistência médica, tá? São uma série de problemas que surgem com o superpovoamento das cidades, com o crescimento desordenado das cidades. Vamos ver o que ele pede para a gente aqui. O conceito migratório em destaque na manchete da reportagem acima significa: qual que é o conceito que foi trabalhado? A gente está falando sobre um tipo de conceito migratório. Que conceito é esse? Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente já falou em outras aulas sobre alguns conceitos migratórios, que é a migração do êxodo rural, migração sazonal, migração pendular, não é? A migração da transhumância, o nomandismo. Existem vários tipos de migrações. E ele está falando sobre um tipo de migração específica no texto. Vamos descobrir qual é? Olha só, letra A. A migração em massa de trabalhadores do campo para as cidades em um mesmo território? Os trabalhadores estão saindo dentro do território chinês ali, eles não estão indo para outros territórios. Pode ser essa nossa. Vamos ver as próximas aqui. B. Saída de pessoas de países predominantemente rurais para sociedades urbanizadas? Ele não falou em países especificamente. C. O deslocamento diário e contínuo da população do campo para trabalhar nas grandes cidades? Esse deslocamento contínuo e diário é a migração pendular, que a gente já trabalhou, né? Que é aquela do pêndulo, que vai e volta todo dia trabalhando. D. A perda da população rural em razão do deslocamento dessa para outros países? Outra vez, ele não está falando sobre a saída da sua região, do seu território. Então, a minha alternativa é a letra A, tá bom? Vamos que vamos. Quarta questão. Leia o texto a seguir. O Ministério da Justiça brasileira, entre 2009 e o primeiro semestre de 2011, regularizou a permanência no Brasil de 18.004 bolivianos. De acordo com as estatísticas, os bolivianos são a comunidade estrangeira que mais cresce em São Paulo. A principal motivação para esse deslocamento é a busca por empregos, certo? A Bolívia, país que fica aqui bem, vamos dizer assim, bem na barriguinha do Brasil, que eu posso dizer, tá? E ela tem um acesso, passando ali pelo Mato Grosso do Sul, ela tem um acesso rápido ao estado de São Paulo, que é um estado, vamos dizer, um grande centro industrial e onde há uma grande busca, né, e de esperança, vamos assim dizer, pelos migrantes bolivianos, tá bom? Aqui a gente tem uma imagem aqui da migração acontecendo, a migração boliviana no Brasil. Vamos ver o que ele pede para a gente aqui. Nesse contexto, o deslocamento feito pelos bolivianos. Esse deslocamento, né, ele agora, ele é o quê? Coloca-se na condição de imigrantes em território brasileiro. Então, o governo brasileiro legalizou a migração, legalizou esses migrantes dentro do território. Então, ele colocou eles na condição de imigrantes dentro do território brasileiro. Tá bom? 5. Vamos lá, vamos para a nossa quinta questão, estamos quase terminando. O processo de migração é resultado de vários fenômenos políticos, econômicos, sociais, os que modificam a sociedade. No Brasil, um intenso processo de movimentação da população ao longo da segunda metade do século XX provocou várias mudanças no país. A principal consequência desse movimento da população nacional foi o aumento da população urbana brasileira. Esse movimento é chamado de o tipo de migração que aconteceu no território brasileiro que transformou radicalmente as grandes cidades, tá? Que houve um aumento da população urbana, aqui, ó, bem destacado aqui. Que tipo de migração foi essa? Né? Refugiados ambientais, migrações externas, fugas de cérebros, ou o êxodo rural? Êxodo rural, não é? O que é o êxodo rural? Saída do campo para
cidade. Ok? Vamos que vamos. Sexta questão. Nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca, à coleta de frutas, vegetais, garantindo a sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas agrícolas e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. Olha que interessante. O texto refere-se ao movimento migratório denominado. Que movimento de migração é esse? Que a pessoa ela vai mudando de acordo com o que a natureza tem lhe oferecer no lugar. Hoje eu tenho fruta, amanhã não tenho, então eu vou para outra região onde tem fruta. Que tipo de migração é essa? Sedentarismo? Sedentarismo é quando você não quer sair de lugar nenhum, né? O que é um indivíduo sedentário? Aquele que não quer fazer atividade física, não quer fazer nada. Transhumância? Também não. O êxodo rural é a saída do campo para a cidade. O nomandismo? Sim, tá? É o nomandismo, ou seja, é um tipo de migração, tá? Aquela que a pessoa vai de um lugar para o outro de acordo com o que a natureza tem a lhe oferecer. E é só. Nós chegamos no nosso final. Fiquem com Deus, galera. Beijo. Tchau, tchau.